Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre o feriado de 9 de julho, né? Há 92 anos atrás, nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 1932 e as marcas desse movimento, né? Dessa revolução, está em São Paulo. Então, todas essas marcas por trás do feriado. Então, nós temos lá no Ibirapuera o obelisco que guarda os restos mortais dos 4 jovens mortos por tropas getulistas. Então, o dia 9 de julho é feriado apenas no estado de São Paulo desde 1997 e muitos ainda não fazem ideia do motivo. A pergunta é a seguinte, afinal, o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Ora, foi um movimento armado que resultou na revolta generalizada no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, que assumira o poder em 1930 com um golpe de Estado, derrubando o então presidente Washington Luiz e impedindo a posse do seu sucessor. Então Vargas reduziu a autonomia dos estados do país e indicava interventores para governá-los segundo seus interesses pessoais. Com apoio de grupos econômicos e políticos locais, o levante da Revolução, que resultou no maior conflito militar do país no século XX, teve seu início no dia 9 de julho de 1932 e terminou com a rendição do Exército Constitucionalista em 2 de outubro. Seu estupim foram as mortes de 4 jovens paulistas por tropas getulistas durante a manifestação no centro de São Paulo, no dia 23 de maio. Os confrontos entre os constitucionalistas e as tropas enviadas por Getúlio, que conseguiu articular uma resposta militar com o apoio de todos os estados, exceto Mato Grosso, do interior do estado e na capital, deixaram 934 mortos, entre eles 634 constitucionalistas. Nós tivemos também no acervo, por exemplo, de Ricardo de la Rosa, nós temos a moeda usada em São Paulo durante a Revolução de 1932. Então nós temos em todo esse período, né, um legado. Historiadores pintam um quadro de vitória após a derrota, ao analisar o legado do movimento. Em termos de curto prazo, foi a conquista de todas as bandeiras pelas quais o Estado bateu em 1932. Aponta também o jornalista Octávio de Lima, autor de 1932, São Paulo em Chamas, pela editora Planeta, um livro de 2018, e também o governo getulista convocou uma Assembleia Constituinte. O Congresso foi reaberto e foram convocadas eleições gerais, então indicando que o movimento de São Paulo não foi um movimento isolado, mas um movimento que levou à consequente reabertura do Congresso e à Constituição do ano seguinte. Então, com legado de longo prazo, o movimento Revolução Constitucionalista de 32, ele aponta para a valorização dos preceitos democráticos e da participação popular, o conceito também de cidadania, assim como a vigilância mais próxima, né, de governados sobre os governantes. Então, o historiador Paulo Resutti vê fortes razões para as celebrações de 9 de julho. Porque um Estado se levantou em armas por uma Constituição e conseguiu, mesmo perdendo a Revolução, que a Constituição fosse convocada, o que é uma vitória retumbante. Só isso já deveria ser comemorado. A Revolução de 1932 foi, em parte, uma amostra que o poder desse Estado era capaz de fazer ser ignorado. Então, São Paulo é um dos principais estados, pelo menos a principal economia do Brasil, um estado realmente muito forte nas suas ideias, né? E realmente na sua economia e na sua preponderância. Então, Resutti, historiador, também acha que o episódio não teve assim, vamos dizer assim, um destaque que merece na historiografia do país no século XX. Nós precisamos recordar
que o governo de Getúlio Vargas, contra quem foi feito o levante, perdurou ainda por mais 13 anos, o que fez com que a Revolução Constitucionalista não pudesse ser mencionada na imprensa, discutido nas tribunas políticas ou ensinado nas escolas, pontua o historiador. Então, a narrativa dessa guerra civil foi encampada pelos vencedores e durante muito tempo prevaleceram teses como a de que o movimento teve um cunho separatista e antinacional, que São Paulo desprezava o restante do país, quando na verdade a revolta nem havia sido estritamente paulista na sua origem, tendo obtido apoios no Sul, em Mato Grosso e em partes de Minas Gerais, Bahia e também Amazonas. Então, também dizia-se que era motivada por um desejo da elite cafeicultora e industrial de São Paulo de recuperar privilégios perdidos após a Revolução de 1930, teoricamente de inspiração mais popular. Esses fatores tornaram o episódio distante do interesse de parte dos acadêmicos, mas a partir dos anos de 1980, esses conceitos começaram a ser revistos. E para nossa felicidade, realmente foi um movimento muito importante. Nós temos aqui em São Paulo o Instituto MMDC, que faz todo o apoio histórico, né, de relembrar e de realmente voltar nas suas bases históricas e realmente ver que esse movimento foi muito importante para a democracia, foi muito importante para a Constituição, que é um ganho sempre para a população. Então, não só para São Paulo, mas também para o Brasil. Então, para o pesquisador e colecionador Ricardo Della Rosa, que é neto de combatentes, a Revolução mostrou que é possível lutar para uma causa e ainda que não tenha vencido no campo de batalha, os paulistas se uniram até as últimas consequências, dando exemplo excelso para todos os brasileiros. E foram em frente, em um curto período de tempo, produziram armas, chegaram a cunhar uma moeda própria, enfim. Em 3 meses fizeram mais do que em anos. A tristeza é que esse legado acabou não sendo passado em lugar algum, não virou matéria escolar, nada, absolutamente nada. É um período quase omitido na nossa história e precisa ser resgatado. E o feriado de então, dia 9 de julho, né, Revolução Constitucional de 32, é um momento realmente que a gente precisa festejar e ver que um Estado, buscando aquilo que é correto para o seu povo e principalmente para o Brasil, realmente deu exemplo muito forte. Então nós temos o legado físico, se teve um espaço na história do país. A Revolução de 32 está presente com força em vários endereços conhecidos da capital paulista e monumentos espalhados também no interior de São Paulo. Então nós temos hoje as avenidas 23 de maio e 9 de julho, principais artérias que cortam a cidade de São Paulo, o obelisco, o grande mausoléu dos combatentes de 1932, no Ibirapuera, os monumentos em todas as cidades do Vale do Paraíba, onde houve combates, os monumentos das faculdades, que depois comporiam a Universidade de São Paulo, a Politécnica, o Largo do São Francisco e a Faculdade de Medicina, onde partiram os estudantes para a Revolução. Também é lembrada na rua o MMDC, no Butantã, que alude ao acrônico Martins Mirangaia, Drauzio e Camargo, que eram conhecidos os 4 jovens manifestantes paulistas, então mortos por tropas getulistas, em 23 de maio de 1932. Outras figuras históricas do movimento também acabaram eternizadas pela malha viária paulistana, na Vila Clementino. A Rua Pedro de Toledo homenageia também o interventor de Vargas, que aderiu à causa e foi, vamos dizer assim, conclamado, né? Aclamado governador paulista, rompendo com o governo federal. Bom, no Mandaqui há uma praça General Bertoldo Klinger. General Isidoro Dias Lopes emprestou seu nome a uma das ruas de Santana. Bom,
Mas não é só isso. A joia da coroa desse levante é um monumento erguido próximo ao Parque Ibirapuera, oficialmente chamado de Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932, mas conhecido popularmente apenas como Obelisco. As obras de restauro custaram mais de 11 milhões aos cofres públicos. O monumento ficou 12 anos fechado ao público e foi reaberto em 2014. O conjunto artístico foi concebido pela artista Galileu Emendabile, né, e viveu até o ano de 1974, e ali no mausoléu jazem os restos mortais dos 4 MMDC, do jornalista Guilherme de Almeida, conhecido como poeta de 32, do jurista Ibrahim de Almeida Nobre, o tributo de 1932, do agricultor Paulo Virgínio, o herói de Cunha, e de outros 713 combatentes. Então, Guilherme de Almeida teve um espaço dedicado em sua memória em São Paulo, trata-se da Casa Guilherme de Almeida, no bairro do Pacaembu, o sobrado onde o poeta e advogado, jornalista, crítico de cinema, ensaísta e tradutor viveu de 1946 até a sua morte em 1969, guarda muitos de seus objetos pessoais, inclusive aquelas peças que aludem ao movimento 32, como a arma que ele usou e o seu capacete. Mas fica no centro da cidade, na rua Álvares Penteado, aquele que certamente é o mais curioso prédio referente a esse episódio histórico, edifício Ouro para o Bem de São Paulo. Inaugurado em 1939, o prédio foi construído com dinheiro das joias e alianças dos paulistas que doaram à causa constitucionalista. Isso porque, para sustentar a causa, a Associação Comercial de São Paulo acabou criando a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, com o fim à Revolução. Diante da iminente derrota, a associação temia que esses valores acabassem confiscados pelo governo federal. Então foi tudo doado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que decidiu investir na construção de edifícios, inclusive este. Ele é dotado de uma arquitetura muito peculiar, né, um estilo Art Deco. Sua fachada representa a bandeira paulista. Cada um de seus andares corresponde a uma das 13 listas da flâmula, da bandeira, né, de São Paulo. Outro marco é a Universidade de São Paulo, trata-se de escultura feita por Adriana Janocopoulos, instalada no pátio interno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em homenagem aos estudantes mortos em combate. É um busto de um jovem no momento em que recebe uma bala. Logo embaixo, um granito negro, lê-se a triste quadra em vermelho. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa a folha dobrada, enquanto se vai morrer. Bom, se as batalhas se espalharam por várias frentes no interior paulista, a capital acabou sendo um epicentro das manifestações que desencadearam a Revolução. Foi na esquina da rua Barão de Itapetininga com a Praça da República, por exemplo, que ocorreu o célebre evento de 23 de maio de 32, aquele que terminaria com os 4 mortos estudantes MMDC. No dia seguinte, os revoltosos acabaram se reunindo na Praça do Patriarca para uma grande comício contra o governo federal dos estudantes do povo de São Paulo. Depois dos acontecimentos de ontem, nenhum paulista pode deixar de entender o apelo de São Paulo. Viva São Paulo livre! Diziam os panfletos espalhados pela cidade. A reação também veio por panfletos, conforme contou o escritor memorialista Hernani Donato em seu livro História da Revolução de 32, pela editora Ibrasa, 2022. Uma grande obra sobre o tema. Diz ele: de um avião voando perigosamente a baixa altura descem cópias do manifesto do coronel Ávila Lins, comandante interino da 2ª Região Militar. Escreveu: o pronunciamento é tão evasivo quanto os discursos dos outros chefes militares das tropas federais. Não permitem que elementos quaisquer perturbem a ação enérgica e patriótica do governo revolucionário em prol da manutenção e organização do governo paulista. Então, no dia 9 de julho, o Palácio dos Campos Elíseos se tornou o centro da história. Foi ali
que Pedro de Toledo aderiu à causa e foi aclamado governador paulista, praticamente dando início ao conflito. Então, tá aí mais um vídeo todo especial a essa data memorável do estado de São Paulo e também do Brasil. Revolução Constitucionalista de 1932, um exemplo de democracia e liberdade. Um grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.